Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos para uma boa xícara de chá e um pouco de boa teologia. Chá mate, esses dias mais fresquinhos aqui em Goiânia, é muito gostoso. Assim como é bom nós continuarmos o nosso estudo em Efésios 6, nós estamos falando sobre a armadura do cristão e a sua importância para a nossa vida. Nós já observamos os versos 10 a 13 sobre a importância de usarmos a armadura e a necessidade de usarmos a armadura. Já observamos o princípio do verso 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então nós vimos a importância de nos revestirmos de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver a segunda parte do verso 14 que diz, e vestido da couraça da justiça. Então aí nós somos chamados a atenção para a importância de vestirmos essa couraça. Talvez a coisa mais próxima que nós tenhamos dessa couraça nos nossos dias seja aquilo que nós conhecemos como colete, o colete balístico, não é? Que policiais e seguranças usam. Ele protege o tórax, parte do abdômen, contra disparos. Ele é capaz de resistir a disparos de armas de fogo, alguns até de armas de grosso calibre. Não muda o objetivo do colete com aquilo que era o objetivo da couraça há 2 milênios passados. Paulo conhecia muito bem a armadura dos soldados romanos, ele estava acostumado com essa visão de vê-los e estar com eles durante seu período de prisão, principalmente. E essa couraça que Paulo descreve aqui é aquilo que os romanos chamavam de tórax, ou seja, era uma arma defensiva, uma parte defensiva da armadura que visava proteger o tórax, o abdômen e, em alguns casos, parte do quadril. E o soldado, ele a usava no campo de batalha para se proteger dos dardos, de lanças, de espadas, golpes de espada. Então a armadura ela era normalmente feita no tempo de Paulo de filetes de aço sobrepostos com escamas, não é? Firmados numa parte de couro normalmente, e usava então para proteger os órgãos vitais durante a batalha. Um soldado que entrasse em batalha sem a couraça era um alvo fácil de ser abatido, porque os seus órgãos vitais estavam ali desprotegidos. Então, por isso, a importância tão grande da couraça durante uma batalha. E aqui o exemplo é o mesmo. A couraça é um equipamento de proteção, de defesa do cristão. Ela serve para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, nos proteger dos seus golpes nesta batalha que para nós é espiritual. Então a couraça é uma arma de defesa muito importante se quisermos nos manter nesta batalha. Mas ela é acrescentada ali, vestida a couraça da justiça. Então é importante nós percebermos o que essa expressão justiça significa, para que nós possamos entender como essa couraça ela nos protege. Nós vamos para os escritos de Paulo, foi ele que usou essa expressão, então nos escritos de Paulo nós vamos entender o que significa justiça. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Romanos 3, 21 e 22, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Vamos pensar um pouco naquilo que é o objetivo de Paulo nessa carta aos Romanos. Ele vai, após a introdução, ele vai usar dos capítulo 1, verso 18 até o verso 20 do capítulo 3, para demonstrar como é justa a condenação do ser humano pecador. E ele vai apresentar isso de diversos modos, mostrando, por exemplo, as atitudes de impiedade e de injustiça que causam a ira de Deus sobre o homem. Logo depois ele vai falar sobre a decadência moral, a decadência social, a decadência intelectual, a decadência espiritual que o pecado causou em nós. Depois, no capítulo 2, ele mostra como os judeus não estão fora dessa realidade. E principalmente no capítulo 3 de Romanos, versos 10 a 18, ele começa dizendo, não há um justo, nenhum sequer.
E ele vai demonstrar ali quem somos nós, pecadores, e a justiça de Deus em condenar esses pecadores à eternidade, banidos da sua presença. Por quê? Porque o pecador, as suas atitudes, a sua constituição, quem ele é uma ofensa à santidade de Deus. O pecador, ele está longe do padrão que Deus exige para que as suas criaturas tenham comunhão com ele. O pecado do ser humano ofende a santidade de Deus e a sua justiça exige a condenação desse pecador. Então Paulo demonstra como Deus é justo em condenar o homem, por todas as razões que ele apresenta ali. E a questão é como um pobre pecador pode ter comunhão com esse Deus tão justo. E ele vai responder nos mesmos versos que lemos, mas agora, ou seja, no Evangelho se manifestou sem a lei, ou seja, sem obras, a justiça de Deus. Ele usa a expressão sem a lei, porque essa justiça que é exigida de nós, se nós queremos ter comunhão com Deus, se queremos estar juntos de Deus, é algo que não pode ser atingido pelas nossas próprias obras. Nenhum homem vai atingir esse padrão através das suas próprias obras. É impossível ao pecador mudar a sua condição por si mesmo. Deus teve que intervir. Então ele diz que essa justiça de Deus manifestou-se tendo o testemunho da lei dos profetas, ou seja, não é algo contrário, diferente daquilo que a lei e os profetas disseram que aconteceria, muito pelo contrário, tem o testemunho e a concordância deles. E essa justiça, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens precisam dessa justiça para terem comunhão com Deus, e essa justiça em Jesus Cristo está à disposição de todo aquele que crê. Então, como Deus permite que um homem pecador entre em comunhão com ele, concedendo-lhe a justiça de Cristo. Agora, como essa justiça ela é concedida? Isso nós adentramos naquilo que chamamos da doutrina da imputação. Imputar significa colocar na conta, ou seja, algo que não é seu, que não lhe pertence, mas graciosamente vai ser lançado na sua conta, passará a lhe pertencer e será seu. Então, a imputação ela é usada em três aspectos dentro da teologia bíblica. O primeiro aspecto é aquele que nós olhamos para o nosso primeiro pai, Adão, no Jardim do Éden. É Adão que peca contra Deus. É Adão que se rebela contra Deus. Mas o pecado de Adão, uma vez que ele é o nosso primeiro pai, o nosso representante, o pecado de Adão é imputado, é colocado da nossa conta. O pecado de Adão, então, é colocado na minha conta como se eu o tivesse cometido. Ou seja, estávamos todos em Adão como nosso representante. E Deus, então, lançou o pecado de Adão na conta de todos nós, seres humanos. Mas a imputação, graças a Deus, ela não para aí. O segundo ponto dessa imputação é que Jesus Cristo, o segundo Adão, o nosso representante, substituto na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, é colocado na conta dele o pecado de toda a humanidade. Ou seja, agora Deus toma o pecado dos homens e coloca na conta de Cristo, como se ele tivesse cometido esses pecados, como se ele fosse o responsável por todos esses pecados. E ele sofre a consequência desses pecados, uma vez que os nossos pecados foram imputados a ele. Para que então nós cheguemos na terceira questão sobre a imputação. Notem, ele imputou o pecado de Adão a todos os homens. Imputou o pecado de todos os homens a Jesus Cristo. E Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Colocou na conta dele os nossos pecados, para que então a sua justiça fosse colocada na nossa conta. Ou seja, Deus graciosamente
toma a obediência, a justiça perfeita de Cristo, a sua obediência perfeita a todos os requisitos de Deus. Só Ele podia fazer isso. Só Ele podia prestar perfeita obediência a este padrão que nenhum de nós pecadores pode alcançar, mas Ele alcançou. Então essa justiça dele, esse mérito todo dele é colocado na minha conta e passa a ser meu. Então isto me é imputado. Ou seja, eu passo a ter essa justiça que pertence a Cristo. E é interessante observar isso. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele morre pelos nossos pecados, ele paga o preço dos nossos pecados. Então o perdão é a remoção da nossa culpa. Mas o perdão apenas, como se fosse pouca coisa, ainda não é suficiente para que eu entre em comunhão com Deus. Então Deus acrescenta, além do perdão, a justiça. Podemos dizer, negativamente ele tira a culpa, mas ainda não é suficiente. Positivamente ele acrescenta a justiça de Cristo. E agora sim, eu posso, como redimido, como um salvo em Jesus Cristo, revestido da justiça dele, ter comunhão com Deus e viver esta comunhão preciosa com o meu Deus. Então isso me leva a duas posições teológicas muito importantes e as quais eu preciso ter em mente. A primeira posição é que eu, como um salvo, ocupo uma perfeita posição de justiça diante de Deus. Ou seja, eu, como um salvo, ocupo uma posição que Jesus Cristo me deu ao imputar-me a sua justiça, e essa posição ela não é variável, ela não muda, ela é permanente e ela não pode ser tirada de mim, salvo uma vez que foi dada pelo meu Deus. Ou seja, a minha posição justa diante de Deus não sofre variação. Por quê? Porque ela não depende dos meus atos. Ela depende unicamente da justiça de Cristo que me foi dada. E a justiça dele é perfeita. Ela não pode ser perdida porque não houve nenhum mérito em mim para recebê-la. Ela não pode ser tirada porque ela foi conquistada nos méritos de Cristo. Foi conquistada. Cristo a conquistou por mim. E por isso então ele me deu. E aqui nós entendemos que a nossa posição em Cristo ela é segura. Ou seja, uma vez que não depende de mim, mas daquilo que ele fez na cruz por mim, então ela é plenamente segura. Em segundo lugar, isso está se transformando em algo real na minha vida. Observe, diante de Deus, eu estou seguro. Fui salvo por Jesus Cristo. Ele me imputou a sua justiça. Ou seja, não há nada que me afaste dela. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é essa posição. Uma vez que nós estamos em Cristo, nada pode nos separar dele, como bem disse. Estamos plenamente justificados dos nossos pecados. Mas observe que eu permaneço sendo um pecador. Eu continuo tão fraco como, tão débil, tão falho. Continuo pecando, desobedecendo a Deus. Esta justiça perfeita, ela não está hoje demonstrada na minha vida por causa dos meus pecados. Mas isso não muda a minha posição. Esta posição perfeita diante de Deus, dessa justiça de Deus, está trabalhando na minha vida diariamente. Notem aquilo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus está dizendo que ele nos predestinou, ele determinou a forma que teríamos. E qual é esta forma? A imagem de seu Filho. Então a minha posição diante de Deus é de completa justiça, essa justiça recebida diante de Deus. Mas a minha condição hoje é de pecador. E eu continuo pecando. Agora é esta posição de plena justiça que Deus tem usado para me transformar à imagem do seu Filho constantemente. Então aquilo que Paulo diz aos Filipenses, que estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo,
é isso que ele está fazendo, ele está completando uma obra em mim. Primeiro, ele me salvou da condenação do pecado, e agora está me salvando do poder do pecado, me transformando à imagem do Senhor Jesus Cristo. Quando que isso se completará? Quando eu for salvo da presença do pecado, pelo arrebatamento, ou se eu morrer, a ressurreição dos mortos e estarei com Cristo. Mas até lá, eu continuo pecando, continuo falho, continuo débil. Esta posição que ocupo de perfeita justiça diante de Deus, nenhuma condenação há sobre mim, e essa justiça é aquilo que me permite adentrar a presença dele, a justiça que recebi de Cristo. Ela é uma realidade que está se transformando dia após dia naquilo que Deus está fazendo em mim, transformando-me na imagem do Senhor Jesus Cristo. Então estou sendo constantemente transformado, não por quem sou, por mérito meu, mas apesar de quem eu sou, porque todo mérito pertence ao Senhor Jesus Cristo. Agora, esta situação de fraqueza por causa do pecado, mas ao mesmo tempo de perfeição em Jesus Cristo, é uma área da minha vida, das nossas vidas, que Satanás procura atacar. Satanás sempre procurará atacar as nossas fragilidades. Ele sempre procurará um ponto frágil. Então, para isso que serve a couraça. A couraça serve para me proteger de tal forma que eu suporte os ataques do inimigo. E a couraça precisa ser forte o suficiente para que não se despedace e não se rasgue. Sem a couraça da justiça, eu sou um combatente frágil nesse campo de batalha e facilmente o inimigo conseguirá me derrotar. Agora, dentro dessa fragilidade, dentro dessa circunstância de fraqueza da minha parte como homem pecador, talvez uma das partes mais frágeis que temos seja exatamente a respeito da sensação de segurança que possuímos. As nossas emoções, elas são extremamente variáveis. A nossa segurança não. Você pode, por exemplo, ler Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estou plenamente seguro em Jesus Cristo. Não há nenhum risco de perder esta justiça que Ele me concedeu. Não há nada no céu contra mim. Tudo foi perdoado. E o plano de Deus a respeito de mim se cumprirá. Ele completará a salvação que iniciou-se pelo perdão dos meus pecados. Agora, uma coisa é estar seguro e a outra coisa é a sensação de segurança. Eu estou 100% seguro em Cristo, mas não é sempre, não é assim que me sinto sempre. Então, Satanás pode afetar nossa sensação de segurança, apesar de não poder tocar nessa própria segurança dada por Cristo. Eu vou usar um exemplo. Há diversas pessoas que sofrem de uma síndrome emocional que chamamos de síndrome do pânico. E o que é essa síndrome do pânico? A pessoa que apresenta esse transtorno sente mental e fisicamente todos os sintomas de que há um grande perigo atentando contra a sua vida. Então a pessoa passa a ter taquicardia, sudorese, uma respiração ofegante, uma grande dose de adrenalina derramada na sua corrente sanguínea, como se houvesse um perigo iminente atacá-la, potencialmente podendo tirar a sua vida. Então o cérebro está dando todos os comandos para que ela fuja, para que ela se refugie. Só tem um problema aqui. Não tem nada. Não há risco nenhum. Não há perigo nenhum. Mas a pessoa está com todos os sintomas de que há um grande risco. E ela se sente extremamente desconfortável e insegura. Agora deixa eu transportar essa mesma
experiência para o terreno espiritual. Eu vou dar-lhes alguns exemplos. Eu já aconselhei diversos crentes, verdadeiros crentes, pessoas que realmente creram em Jesus Cristo. E essas pessoas estavam firmemente convictas que haviam pecado contra o Espírito Santo e que haviam perdido a sua salvação, estavam terminantemente condenadas ao inferno. Talvez muitas delas, creio eu, duvidassem que um dia tivessem sido salvas. É possível ver em tais pessoas como a desesperança, a tristeza, o abatimento é algo real. Elas se sentem em dúvida e extremamente desanimadas. E normalmente elas relatam que pensamentos de blasfêmia, pensamentos contra o Espírito Santo surgiram na mente delas. E esses pensamentos tomaram tal vulto que elas realmente estão convictas que pecaram contra o Espírito Santo. Que a condição delas é miserável. Eu sempre usei o mesmo método para aconselhar tais pessoas. Eu normalmente lhes pergunto, e o que você sente em relação a Deus? E elas respondem, olha, eu tenho um desejo tremendo de orar a Deus, mas eu sei que não adianta. Eu já pequei contra o Espírito Santo e agora a minha situação não tem mais jeito. Então eu digo assim, você sente desejo de quê? E elas dizem, eu sinto desejo de orar a Deus, mas não adianta mais. Ele virou completamente as costas para mim, uma vez que eu pequei dessa forma. Então eu lhes digo, quem é o único que pode gerar em nós o desejo de orarmos a Deus? A não ser o Espírito Santo. Se realmente isso fosse verdade, o Espírito Santo não estaria agindo no seu coração, levando-lhe a buscar paz em Deus, a lançar diante dele aquilo que te incomoda. Mas você está tão convencido disso que não consegue se aperceber de como o próprio Espírito Santo tem mostrado a você que a solução está tão próxima. Basta que você ore e entregue a ele esse problema. Então eu lhes faço refletir sobre isso e normalmente elas chegam à conclusão que tudo não passou de um grande engano. Engano trazido por quem? Por Satanás. Um engano dentro desta guerra espiritual que nós sofremos. E o que Satanás fez com essas pessoas? Fez com que elas tirassem os olhos da perfeição de Jesus Cristo e colocassem nos seus próprios pecados e problemas. Fez com que esquecessem que em Cristo todos os seus pecados já foram perdoados. E não há nenhum pecado em Cristo que não possa ser perdoado. Basta que confessem os seus pecados e retomem a comunhão com Deus. Elas haviam se esquecido de tudo isso. O que elas precisavam? Vestir a couraça da justiça de Cristo. Ou seja, eu sou salvo não pelas minhas ações, mas pela ação perfeita daquele que morreu por mim. Vou usar um segundo exemplo. Em outro momento aconselhei uma boa irmã em Cristo, que me trouxe o seguinte problema. Ela estava convicta que Deus lhe havia abandonado. E eu lhe perguntei por quê. Ela disse que não sentia mais desejo nenhum de vir à igreja, que se sentia extremamente desmotivada, desanimada para qualquer atividade espiritual. Ela perdeu completamente o ânimo. Ela já havia sondado o coração dela de todas as formas, procurando algum pecado, alguma falha que tivesse causado isso. Ela estava realmente convicta que ela cometeu um pecado muito grave e por isso Deus a havia abandonado. E o desânimo e cansaço que ela sentia eram prova disso. Eu perguntei a ela há quanto tempo ela não fazia um check-up médico, alguns exames. Ela me disse que já fazia alguns anos, então pedi a ela, recomendei que o fizesse. Depois de algumas semanas, pouco tempo, ela trouxe o resultado. Ela sofria de uma forte anemia. Você já sofreu anemia? Consegue entender a condição física de um anêmico? Como a falta de vitaminas, daquilo que o corpo necessita, deixa a pessoa completamente prostrada? Sabe o que havia acontecido com ela? Satanás havia lhe convencido que seus problemas eram espirituais,
quando na realidade os seus problemas eram físicos. Satanás havia convencido que ela havia cometido algum pecado gravíssimo, pelo qual Deus havia se retirado da sua vida, Deus havia voltado as costas para ela não era mais digna, ela não era mais merecedora da comunhão com Deus, e ela acreditou nisso. Quando percebeu a confusão que estava fazendo entre coisas físicas e coisas espirituais, e vestiu-se da couraça da justiça de Cristo, ela entendeu que não havia nada nela que causasse isso, uma vez que Deus estava em plena comunhão com ela, não porque ela merece, não porque ela fez algo para merecer, mas porque Jesus Cristo havia feito. Quando ela revestiu-se da couraça da justiça, ela entendeu que Deus jamais se retiraria da sua vida, porque Cristo realizou uma obra perfeita, de perfeita justiça para com Deus. E isso lhe foi atribuído a ela. Mais uma vez, Satanás levou uma pessoa a contemplar os seus próprios pecados, a si mesma, e não Jesus Cristo. Então, como que nós podemos, usando esses exemplos e o ensino da palavra de Deus, aplicar isso em nossa vida? Eu vou lhe falar duas coisas. Se você quer vestir a couraça da justiça de Cristo, você precisa se despir da sua própria justiça. Enquanto você ficar se vangloriando de como você é bom, de como você é um grande cristão, de como você é justo, de como você faz todas as coisas certas, enquanto você ficar considerando que as bênçãos de Deus são resultado de quanto você as merece, você ainda não se revestiu da couraça de Cristo. E você é um frágil soldado nessa batalha espiritual. Pare de defender um pecador. Entenda que você não está em comunhão com Deus por quem você é, mas apesar de quem você é. Quando Satanás vem com as suas acusações sobre um crente, a atitude do crente deve ser a seguinte: Satanás, por vezes, procura jogar em nós, não é, os nossos pecados passados, até mesmo aqueles cometidos antes de conhecermos a Jesus Cristo, as nossas falhas, ressaltar o como somos maus e que não merecemos essa comunhão com Deus, não merecemos servi-lo, não merecemos orar, não merecemos as suas bênçãos, somos realmente o pior daquilo que se pode ter. Sabe qual deve ser a nossa resposta? É que há muito mais além daquilo que ele tem citado. Eu sou muito pior do que as pessoas pensam. Eu sou um tão miserável pecador, muito acima daquilo que as pessoas podem imaginar. Mas Jesus Cristo, ele morreu por mim e a sua justiça me foi dada. E eu sou salvo, tenho a segurança do céu, não pelo que eu faço, miserável pecador, mas sim por aquilo que Jesus Cristo, o bendito Salvador, fez por mim na cruz. E em segundo lugar, regozije-se em Jesus Cristo. Realmente se regozije na tão grande salvação que Ele lhe deu. Eu amo o livro aos Hebreus, porque o livro aos Hebreus descreve exatamente esse tipo de gente. Aqueles que estavam sendo desencorajados a vir a Cristo e aqueles que estavam já em Cristo, que estavam sendo desafiados a abandonar o Evangelho. Em Hebreus 4, capítulo 4, versos 14 a 16, está escrito que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Então retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou seja, sua justiça é perfeita. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diante dos ataques do inimigo, revista-se de Cristo e do fato que o acesso ao trono da graça de Deus é franqueado a você. No capítulo 6,
versos 17 a 20 está escrito: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Você sabe qual é a função de uma âncora? Ela segura o navio naquele lugar, não permitindo que as tempestades, as ondas, os ventos lhe afastem e que ele vá contra as pedras, ou seja destruído pelas ondas, ou venha naufragar. Nós somos como um navio. Mas você já percebeu aonde está posicionada a nossa âncora? Como âncora da alma, firme e segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A âncora da nossa alma está à destra do trono de Deus. E quem pode arrancá-la de lá? Não há lugar mais seguro do que estar em Jesus Cristo, nosso precursor. Então, quando Satanás lhe atacar, vista-se da couraça da justiça. Mostre a ele que não é por quem você é, mas pelo que Jesus Cristo fez por você. Mostre-lhe a justiça de Cristo, plenamente aceita por Deus, a qual lhe foi dada. E regozije-se na segurança de uma âncora que está presa ao céu e que não pode ser arrancada por tormenta alguma. Descanse em Cristo e revista-se desta preciosa couraça. Que Deus nos dê sabedoria em tudo isso.